Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Estamos numa semana muito especial, semana de Páscoa. E este é o programa Lugar de Paz, um programa de oração, de intercessão. E é muito bom ter a sua companhia. O tema dessa semana é os passos da cruz e hoje, de uma forma específica, está consumado, aquilo que Jesus disse na cruz do Calvário. E para você compreender um pouquinho mais desse tema, eu convido a assistir este vídeo introdutório. Depois de horas de dor, humilhação e abandono, Jesus sabia que o plano havia sido concluído. Nada ficou pendente. Então, ele diz que está consumado. A promessa foi cumprida e o preço do pecado foi pago. Ali, o amor não recuou diante do sofrimento. Aquilo que nos afasta de Deus encontrou solução definitiva. Se está consumado, a esperança não depende do nosso esforço, mas da obra concluída por Ele. Se está consumado, então há perdão, recomeço e vida nova disponível. Naquele instante, enquanto muitos viam apenas o fim, Jesus estava inaugurando um novo começo. Que lindo! E todos nós precisamos de um novo começo. Há palavras que marcam a história, palavras que ecoam além do tempo. E uma dessas palavras foi dita por Jesus na cruz. Está registrado aqui em João capítulo 19, verso 30. O texto diz: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Está consumado. À primeira vista, poderia parecer um suspiro final, um sinal de derrota, mas na verdade foi um grito de vitória. Naquele momento, Jesus não estava dizendo, tudo acabou. Ele estava, na verdade, declarando, tudo foi cumprido. A missão foi completada, a promessa foi cumprida. Está consumado significa que a dívida do pecado foi paga. O preço foi quitado. Aquilo que separava o ser humano de Deus foi vencido na cruz. E aqui está uma das verdades mais libertadoras do Evangelho. Nós não somos salvos pelo que fazemos, mas pelo que Cristo já fez. Vivemos em um mundo em que nos ensina o tempo todo a conquistar, merecer, provar valor. Somos levados a pensar que precisamos ser bons o suficiente, fortes o suficiente, perfeitos o suficiente. Mas a cruz nos mostra outra realidade. Nenhum esforço humano seria suficiente para pagar essa dívida. Nenhuma obra, nenhum mérito, nenhuma tentativa de autojustificação poderia nos salvar. Por isso Jesus fez o que nós jamais poderíamos fazer. Ele assumiu nosso lugar, carregou nossos pecados, pagou o preço completo. E quando ele disse, está consumado, ele estava dizendo, não falta nada, não precisa acrescentar nada, a salvação está completa. Sabe, isso é graça. E graça é receber o que não merecemos. É ser alcançado pelo amor de Deus mesmo sendo falhos. É saber que em Cristo há perdão, restauração e um novo começo. Talvez você esteja tentando carregar pesos que não foram feitos para você. Culpa, passado, erros ou tentativas de provar seu valor diante de Deus. Hoje, porém, a mensagem da cruz é clara. Descanse na obra de Cristo. É uma obra completa e perfeita. Ele já pagou o preço. Ele já abriu o caminho. E por isso há esperança para você. Há recomeço. Há vida nova. Por isso eu quero deixar um convite especial. Estude a Bíblia. Nela, você vai descobrir com mais profundidade o significado desse amor que foi até o fim por você. Conheça mais a Jesus, aproxime-se dele, porque ele continua sendo hoje o restaurador da vida, aquele que completou a obra da salvação e pode transformar completamente a sua história. Então, peça agora mesmo esse guia de estudo bíblico Jesus, Restaurador da Vida. Você pode enviar uma mensagem para o WhatsApp 12 98244 4449. Essa revista é inteiramente grátis, ela foi paga
projeto Anjos da Esperança, então não tem nenhum custo para você. E através desse guia de estudo da Bíblia, você vai conhecer mais a respeito dos desígnios, planos de Deus para a sua vida, além de conhecer mais a autorrevelação de Deus, conhecer o caráter dele. Aqui você vai estudar sobre a nova terra, sobre o Espírito Santo, sobre o dom de profecia, sobre a missão da igreja, sobre o estilo de vida cristão, sobre o batismo, fidelidade, crescimento espiritual. Estes e muitos outros temas você poderá se aprofundar através desse guia de estudo da Bíblia. Então não deixe para depois. Envie a sua mensagem, Jesus, restaurador da vida, e nós enviaremos para você. E dando continuidade ao programa, vamos ler os pedidos de oração que recebemos através de nossas redes sociais, começando pelo Facebook e depois pelo Instagram. Vem comigo. A primeira mensagem do Facebook é da Dani Fagundes. Peço oração pelo meu filho Diogo, para que Deus o liberte de todos os vícios, inclusive do álcool. Amigos de oração, vamos orar pelo pedido da Dani. Ela pede pelo seu filho Diogo, para que ele se liberte do vício do álcool. Vamos orar por ele. Muito obrigado, Dani, por compartilhar o seu pedido. Aí está o pedido de uma mãe que ama o filho, que quer o melhor para ele, e ela confia no poder de Deus e por isso ela ora a Deus. Estamos juntos nessa caminhada de oração pelo Diogo. Um grande abraço para você. A Célia Fernandes escreve e diz assim: olá, boa tarde, por favor, orem pela vida espiritual da minha família. Que Deus os abençoe. Não está sendo fácil e às vezes penso em desistir. Vamos orar, Célia Fernandes. Sabe, nós precisamos olhar para Cristo. Cristo foi até o fim e Ele não desistiu. E Ele promete estar conosco todos os dias. Inclusive, a Bíblia nos diz que nós devemos ser fortalecidos na força do Senhor, na força do poder de Deus. E se nós esperamos no Senhor, então Ele renova as nossas forças, como a águia subiremos alto. Então vamos prosseguir olhando para Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Em outras palavras, Ele é a origem da nossa fé e Ele é a consumação da nossa fé. Então vamos olhar sempre para Cristo. Os problemas podem crescer diante dos nossos olhos, mas se nós olharmos para Cristo, nós vamos ter uma perspectiva correta dos problemas, porque Cristo é muito maior do que qualquer problema que possa existir. Ele está no controle, Ele está cuidando de tudo. Eu fico pensando, se eu tivesse a experiência que tenho hoje, quando era mais novo, eu pouparia tanto sofrimento. Não é verdade? A gente precisa confiar mais em Deus, depender mais dEle, e Ele tem cuidado de cada um de nós e vai continuar cuidando de você. Estaremos em oração por você, tá bom? A próxima mensagem é da Luciane Lima. Peço oração pela saúde da minha sogra, que o Senhor, com sua infinita misericórdia e conforme a sua vontade, possa conceder a cura. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Luciane. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, seu esposo e de uma forma muito especial a sua sogra. Vamos orar pela cura dela. Um grande abraço. A Ruth Ferreira escreve: agradeço a Deus pela vida do meu pai. Ele faleceu recentemente, mas deixou para nós um grande exemplo de fé e amor ao próximo. Seus conselhos, tanto para nós quanto para outros, foram a sua marca. Puxa, que lindo, Ruth. Meus sentimentos, que Deus continue confortando o seu coração. E o que fica no coração agora é a memória, é a lembrança, é o legado e a esperança de um dia poder abraçar o seu pai novamente quando Cristo voltar. Essa é a nossa bendita esperança. É a volta de Cristo, porque quando Cristo voltar, Ele colocará um fim a toda a história do pecado. Ele colocará um fim à dor, ao sofrimento, às injustiças. Ele colocará fim à morte. Então, quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão e nós nos encontraremos com nosso Senhor e com os nossos queridos que já descansaram, crendo no Senhor, e estaremos para sempre com o nosso Senhor. Muito obrigado por compartilhar a sua mensagem, o seu pedido de oração. É muito significativo. Que Deus siga abençoando a sua vida. A Helenira Malete diz: boa tarde, peço oração por Edmilson, um rapaz que está sumido desde fevereiro. É usuário de drogas e a família está desesperada. Amigos de oração, vamos interceder pelo pedido da Helenira. Ela pede pelo Edmilson. Edmilson é usuário e está desaparecido desde fevereiro, ou seja, faz mais de um mês.
e vamos orar para que as pessoas, os familiares, descubram o paradeiro dele, o encontrem com saúde, bem, preservado. Vamos estar aí em oração, tá bom? Um grande abraço e que Deus abençoe todos vocês também. Vamos para as mensagens do Instagram. A Edilva Fontenelle diz: gostaria de pedir oração pela minha família e agradecer a Deus pela misericórdia dele em nossas vidas. Amém, Edilva. Vamos orar por sua família. Lembrando, a família é um presente de Deus. E a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam, os que ela edificam, né? Então nós precisamos permitir que Cristo seja a nossa base, Ele seja o centro. E se Ele for o centro, então o nosso trabalho de estabelecer o lar, a família, será eficaz, eficiente. O texto continua: se o Senhor não estiver com a cidade, em vão vigia sentinelas. Em outras palavras, a gente pode ter casas bem protegidas, condomínios fechados, muros altos, mas se o Senhor não estiver na casa, em vão será todo esse aparato de segurança. Então é importante a gente se lembrar que Cristo precisa ser a base, Ele precisa ser o centro. E então a nossa família estará bem protegida, bem alicerçada. Nós temos uma responsabilidade enorme diante de Deus de conduzir a nossa família diante da presença dEle. Um grande abraço para você e que Deus abençoe ricamente a sua família. A Elza Reis escreveu: pastor, peço oração pela minha filha Yara, para a sua libertação. Ela está afastada e peço que Deus retire da vida dela tudo que não agrada aos seus olhos, fazendo uma limpeza de dentro para fora. Que ela renove sua aliança com Deus e volte aos caminhos do Senhor. Agradeço desde já em nome de Jesus Cristo. Amém, Elza. Amigos de oração, vamos orar pela Yara. Aí está a mãe dela, que a ama profundamente, e ela faz essa oração bonita, pedindo que Deus retire tudo aquilo que não é bom do coração da Yara. Vamos orar, interceder para que a Yara tenha um encontro real com Cristo, uma experiência transformadora e que ela seja usada por Deus para cumprir a missão dele, de testemunhar das obras do Criador, das obras de Deus. Muito obrigado por compartilhar o seu pedido de oração, que Deus a abençoe ricamente. A Rita Geralda diz: peço oração pela minha família, Rita, Wagner, Marina, Eduardo e Renata. Amém, Rita. Que Deus abençoe essa família bonita e que vocês se mantenham firmes, unidos até a volta de Cristo. Um grande abraço para vocês. A Shirlene, ela escreveu: boa tarde, pastor. Gostaria de pedir oração por mim, pois estou com pedra nos rins. Peço também oração pela minha família, meu esposo está sem trabalho. Gratidão. Vamos orar, Shirley, vamos orar pelo seu esposo para que ele encontre um trabalho. É importante que ele faça tudo o que estiver ao alcance dele. E vamos deixar o resultado nas mãos de Deus. E vamos orar pela sua família também. Muito obrigado por participar aqui do programa. Nós vamos agora para um breve intervalo e ao retornarmos teremos o nosso momento de oração. Então não saia daí, porque nós já voltamos. Estamos de volta, que bom que você continua aí ligado na TV Novo Tempo. Este é o canal da Esperança, porque nós compartilhamos esperança, compartilhamos a palavra de Deus. Estamos em uma semana muito especial, semana da Páscoa, momentos em que nós nos lembramos da vida de Jesus, do que Ele fez por nós na cruz. E foi algo extraordinário, foi algo incrível. O tema dessa semana aqui no programa Lugar de Paz é os passos da cruz, e o tema de hoje específico é está consumado. Aquilo que Jesus disse lá em João capítulo 19, verso 30. Está consumado significa que o preço foi pago. Cristo morreu pelos nossos pecados. E, como diz Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele pagou o preço e podemos desfrutar de paz com Deus. Porque fomos reconciliados pelo sacrifício de Cristo. Fomos comprados desse mundo de pecado e transportados para o seu mundo de glória, para o seu mundo de luz.
E eu quero compartilhar com você esta linda revista para que você continue se desenvolvendo espiritualmente, para que você conheça os planos de Deus, para que você também conheça mais detalhadamente o caráter de Deus revelado nas Escrituras. Esse Jesus que restaurou vidas no passado. Ele curou cegos, curou coxos, paralíticos, ele ressuscitou mortos. Esse Jesus que operou poderosamente no passado, ele continua exercendo o seu poder na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que abriram o coração para ele. Então, solicite essa revista através do WhatsApp 12 98244 4449. Esta revista é inteiramente grátis porque foi paga pelo projeto Anjos da Esperança e você vai conhecer as principais doutrinas ensinadas por Jesus Cristo e dessa forma você vai ter a sua fé fortalecida, tá bom? Então peça essa revista e nós a enviaremos com muita alegria para você. Quero aproveitar e também fazer um convite muito especial para você. Hoje à noite, a partir das 8 horas, teremos aqui uma programação especial de Páscoa com o pastor Nelson Milanelli. O pastor Nelson Milanelli vai abordar o tema O Conflito da Cruz. Na verdade, a Batalha da Cruz, que envolve o conflito, não tenha dúvida disso. E você é o nosso convidado especial. Convide seu parente, seu esposo, sua esposa, seu filho, se reúnam na sala e certamente vocês terão momentos inesquecíveis de estudo da Palavra de Deus, tratando especialmente dos momentos derradeiros da vida de Jesus. Você é o nosso convidado especial. Então hoje, a partir das 8 da noite, com o pastor Nelson Milanelli, tá bom? É o penúltimo dia e amanhã teremos a conclusão. E se você perdeu algum episódio, vai lá na NT Play, você pode acessar os episódios anteriores e dessa maneira você vai estar bem informado do que foi abordado durante essa semana aqui na TV Novo Tempo. E dando continuidade ao programa, vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do WhatsApp. Vem comigo. Você pode escrever para cá usando o WhatsApp do programa, seu pedido de oração, seu agradecimento, seu testemunho. Anote aí o WhatsApp do programa Lugar de Paz, 12 98174 0122. Vamos então, a primeira mensagem do WhatsApp é do Júnior. Boa tarde, gostaria de pedir oração por um emprego para mim, para que eu possa continuar ajudando minha família e lidar com as demais situações do dia a dia. Muito obrigado. Amém, Júnior. Vamos orar por você e também por sua família. Aqui está, então, o pedido do Júnior. Ele está pedindo por trabalho. Que Deus o abençoe, Júnior. A próxima mensagem é do Marcelo Gomes. Boa tarde. Peço oração pela minha saúde e minha vida financeira. Amém, Marcelo. Vamos orar pela saúde e também pelas finanças, sabe? Cuidar das finanças é algo muito importante. É importante para a família, estabilidade do lar, envolve questão de saúde também. Então é sempre importante a gente pedir a sabedoria divina para fazer as melhores escolhas e ter sempre ali um equilíbrio financeiro dentro do lar. Que Deus o abençoe, tá bom, Marcelo? Um grande abraço para você. O Edilson diz: peço oração por mim e por minha esposa, pois estamos à beira da separação. Peço pela restauração do nosso casamento. Desde já agradeço em nome de Jesus. Amigos de oração, anote o nome do Edilson. Ele pede pelo seu casamento. Ele diz que está à beira da separação. Edilson, sabe, eu quero lhe oferecer um material maravilhoso, Lar Doce Lar. Essa revista foi escrita pela Sheila. A Sheila, ela é terapeuta de casais. Ela aborda temas profundos e importantes para o casamento, para a restauração de um matrimônio. E você pode adquirir essa revista inteiramente grátis enviando uma mensagem para o WhatsApp 12 98244 4449. Sabe, tem temas importantes aqui dentro que podem ajudar você. Por exemplo, somos diferentes. Como lidar com as diferenças? Problemas familiares. Que família não tem problemas, não é verdade? O casamento requer adaptações, ajustes. Precisamos entender as limitações do nosso cônjuge, respeitar essas limitações, ajudar sempre que possível. Devemos ser bondosos, corteses, amáveis, pacientes. É o fruto do Espírito.
Aqui também temos um tema, as feridas herdadas da minha família. Muitas vezes nós trazemos uma bagagem muito ruim para dentro do casamento. E isso pode interferir na relação. Então, o que fazer? Bom, esses e outros temas estão elencados aqui nessa revista e certamente vai ser uma bênção na sua vida e nós estaremos em oração por você e pela restauração do seu lar, tá bom? Um grande abraço para você, Edmilson. E vamos para o próximo pedido de oração. O próximo pedido é da Antônia Moura. Venho pedir oração em nome de Francisca e Dona Iranir do Ceará. Ela acompanha o programa e pede oração por toda a família, pelos filhos, netos, bisnetos, irmãos e noras, pedindo saúde e união. Amém, Antônia. Vamos orar aí então. É o pedido da Dona Francisca e Dona Iranir. Francisca e Dona Iranir. Muito obrigado. Vamos orar pela família, pelos filhos, pelos netos, por essa família grande, essa família bonita. Que Deus os preserve, que eles se mantenham firmes, unidos, na mesma fé, na mesma esperança que nós temos em Cristo Jesus. E a próxima mensagem é da Luciene Melo. Olá, boa tarde, paz do Senhor Jesus Cristo, peço oração pela minha vida. Oro para que a causa na justiça, o inventário e a minha aposentadoria sejam liberados e resolvidos, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar, Luciene. Que Deus a abençoe ricamente, que Deus dirija todo esse processo que envolve burocracia, meus sentimentos pela perda de um ente querido. Se está falando de inventário é porque houve aí a perda de algum ente querido. Que Deus traga conforto, que Deus traga esperança ao coração de cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço. A Eva escreveu: boa tarde, pastor Frederico, por favor, orem por mim e pela minha vida financeira. Vamos orar. Amigos de oração, o pedido da Eva é bem curto, bem objetivo, bem específico. Ela precisa da sabedoria divina, precisa de auxílio para ajustar a vida financeira dela. Eva, receba aqui o nosso abraço, receba também aqui as nossas orações e vamos perseverar na oração. Deus vai dirigir os seus passos, vai lhe dar sabedoria, vai lhe mostrar um caminho, tá bom? Não desista, estamos juntos nessa caminhada. Um grande abraço para você. A Lúcia escreveu: olá, boa tarde, peço oração por nosso pequeno grupo. Queremos levar pessoas aos caminhos do Senhor. Amém, Lúcia. Vamos orar por esse pequeno grupo para que vocês sejam usados continuamente para cumprir a missão de pregar o Evangelho e preparar um povo para se encontrar com o Senhor Jesus quando Cristo voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória. E agora chegou o nosso cantinho de oração. E eu quero aqui escolher o pedido do Thales, o Thales Nunes. Olha só o que o Thales escreveu. Pastor Fred, peço suas orações por mim. Estou me preparando para o batismo e para pregar o Evangelho e louvar ao Senhor na igreja. Que Deus me fortaleça, me dê humildade, sabedoria e que o Espírito Santo me use para ganhar vidas para Cristo. Olha que pedido lindo. Deus o abençoe, Thales. Que o Senhor conduza a sua vida, que o Senhor o capacite para cumprir a missão de pregar e anunciar que em breve Cristo vai voltar. E agora, querido amigo, querida amiga, eu quero orar com você também. Se você puder, feche os seus olhos e participe comigo desta oração. Eterno Deus, Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, Deus de bondade, de justiça, neste momento, Pai, confiando nos méritos de Cristo Jesus, intercedemos pelo Thales. Ele está se preparando para o batismo e ele deseja estar completamente envolvido na pregação do Evangelho. Abençoe o Thales, Pai, dirija os seus passos. Oramos pela Lúcia, ela e a sua família estão envolvidos num pequeno grupo, estudando a Bíblia com pessoas. Peço que o Senhor os use poderosamente e que este pequeno grupo ali possa prevalecer, Pai, a compreensão da Tua Palavra e que pessoas sejam alcançadas para o Teu reino. Abençoe a Eva, Pai, ela necessita de ajustes na sua vida financeira, de sabedoria, que o Senhor a ajude a encontrar o equilíbrio financeiro e colocar a sua vida financeira em ordem. Oramos pela Luciene, Pai. O Senhor conhece a realidade dela, o que ela necessita, que a Tua mão poderosa repouse sobre ela. Oramos também pelo pedido da Antônia, em nome
da Francisca Iranir. Abençoe, Pai, estas mulheres que necessitam do Teu cuidado, do Teu carinho. Pedimos por cura, por saúde, que o Senhor fortaleça a fé de cada uma delas. Abençoe também o Edilson, Pai. O Edilson, ele pede pelo seu casamento. Que o Senhor restaure o lar dele, que o Senhor restaure o seu casamento, que o Senhor realize um milagre na vida deste casal. Oramos também, Pai, pelo Júnior, ele pede por um trabalho. O Marcelo pede por saúde e também para encontrar equilíbrio nas finanças. Colocamos, Pai, todos esses pedidos em Tuas mãos. Abençoe cada telespectador, em nome de Jesus. Amém.